Bem-vindos, bora para mais um dia de leitura? Bora lá, hoje vamos ler 2 Reis, do 8 ao 10, capítulos 8 e 10 de 2 Reis. Vamos lá. Depois vamos orar? Bora lá. Se nosso Deus, peço a Deus que o Senhor abençoe nessa leitura. Peço a Deus que o Senhor nos dê cada dia mais, ó Deus, vontade de ler a Tua Palavra, que possamos levar por nosso coração, que possamos, enfim, Deus, levar para a nossa vida do dia a dia. Peço a Deus que nos dê sabedoria para que possamos alcançar outras pessoas, que possamos ser mais didático com a tua palavra, que eu possa conseguir fazer conforme o teu querer. Te peço, Deus, que o Senhor me ajude a ser cada dia mais parecido contigo, Pai, que possa conseguir fazer as coisas conforme a tua vontade, Pai. Peço a Deus que o Senhor nos dê sabedoria, pra também quem vai ouvir a palavra, para quem e que eu possa despertar também a vontade de outras pessoas de ler a tua palavra também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos ler 2 Reis, capítulo 8. Um pouco sabica, acho que é um pouco grande para leitura, né? Assim, tá bom. Bora lá. 2 Reis, capítulo 8. A mulher de Sunem volta para casa. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Afinal, dos 7 anos, Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua terra e suas terras, não, para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião e Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor, o rei, exclamou Geazi. Esta é a mulher e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Hazael mata Ben-Hadad. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Hazael: leve um presente para o homem de Deus. Depois peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar desta doença. Hazael levou consigo o presente, 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse: seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar.
Por que o senhor está chorando? Perguntou Azael. Eliseu respondeu: Sei das coisas terríveis que você fará. Sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse: Como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu: O Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Azael se despediu de Eliseu e, quando voltou, o rei lhe perguntou: O que Eliseu lhe disse? Azael respondeu: Disse que o Senhor certamente se recuperará. Mas no dia seguinte, Azael pegou uma coberta, encharcou-a encharcou-a em água e a segurou sobre o rosto do rei, até que morresse. E Azael foi seu sucessor na Síria. Jeorão reina em Judá. No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez, Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbina também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Acasias reina em Judá. Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá, no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta de Unri, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em, em Ramote Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava dos seus ferimentos. Jeú é ungido rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: Prepare-se para viajar. Eleve esta vasilha de óleo, vá a Ramote Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe:
Assim diz o Senhor: eu o ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote de Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, comandante, tenho uma mensagem para o senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo vingarei o assassino de seus profetas e todos os servos de. Desse modo vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeboroão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aias. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos oficiais do rei, e um deles lhe perguntou: o que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que. Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem, respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. No mesmo instante, no mesmo instante, es- no mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Jeú mata Jeú mata Jorão e Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote de Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azazel, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: se querem que eu seja rei, não deixe que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a, quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: uma tropa se aproxima. O rei Jorão ordenou: envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou o mensageiro. A sentinela informou: o mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: o rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: o mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto estamos cercados de idolatria e feitiçaria de sua mãe Jezabel?
Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: Traição, Acasias! Jeú disparou seu carro com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidgar, Bi- disse a Bidgar, seu oficial, jogue-o no campo que pertença, jogue no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu lembra-se de quando você e eu acompanhávamos o cavalo do pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: onde vi, ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por esse. Juro solenemente que o farei pagar por eles neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada de Bet-Agar. Gil foi atrás dele, gritando: Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra na subida de Gur, perto de Ibleá. Ibleã. Acho que é isso, né? Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: Veio em paz, assassino? Você, você é como um Zinri que matou meu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: Alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando, mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: Isso cumpre, isso cumpre a mensagem do Senhor, anunciada por meio de seu servo Elias, de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Jeú mata a família de Acabe. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: Os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificadas e armas. Assim que receberem essa carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer? Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram essa mensagem a Jeú: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor.
Jeú respondeu com outra carta. Jeú respondeu com outra carta. Se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde havia sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e entregaram a Jeú, em Jezreel. O mensageiro foi a Jeú e disse: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: Façam com elas 2 montões junto ao portão de entrada da cidade e deixe que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Podem ter certeza que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O meu Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel, e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois Jeú partiu para Samaria. No caminho em Bet-Eged, né? Eged, não sei como é que se pronuncia. É Bet-Eged. Eged, acho que é isso mesmo. Dos pastores. Depois Jeú partiu para a Samaria no campo em Bet-Eked, dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: Somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prenda-nos vivos. Prenda-nos vivos, ordenou Jeú a seus homens. Eles os capturaram 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Eged. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: Você é leal a mim, como sou a você? Peraí, não entendi direito, né? Quando Jeú partiu dali, encontrou. Ah, tá, Jonadab, né? Perguntou isso para Jonadab. Você é leal a mim, como sou a você? Sim, sou, respondeu Jonadab. Então dê-me a mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão, e Jeú o ajudou a subir a carruagem. Ele disse: Venha comigo, e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú mata os sacerdotes de Baal. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorei. Peraí. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal, e reúnam todos os sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores. Plano astuto de Baal. Opa. Planta liado. Os planos astutos de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita. E ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal.
de uma extremidade à outra. Jeú instruiu os responsáveis pela sala de vestimentas. Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas, e as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú encontrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: certifique-se de que ninguém que adorar o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia convocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem, deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixe ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e a, os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora a coluna sagrada usada no culto de Baal e jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos como é até hoje. Despedaçaram a Caraca! Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e transformaram em banheiros públicos como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios dos cultos de Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Bet-Edã, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a quarta geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. A morte de Jeú. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino, a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroé, perto do vale do Arnon, até Gileade e Bassã, ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou 28 anos sobre Israel em Samaria. E é isso, terminamos por hoje. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tamo junto. É nóis.